Olá, os nossos espectadores aí do Refloresta Alto Vale. Hoje nós temos uma conversa para falar de planejamento florestal. Antes de você formar a sua floresta, ou mesmo de começar qualquer empreendimento florestal, é necessário você fazer um planejamento. Comigo aqui, nós temos 3 engenheiros florestais, todos são prata da casa, são associados ao grupo Sindimar de Floema e participam ativamente do grupo que coordena e ajuda a desenvolver tecnicamente o Refloresta Alto Vale. Nós estamos aqui com o Adroaldo Brocardo, engenheiro florestal do grupo Roden, o André Zonta, da madeireira JJ Zonta, e o nosso amigo querido, o Rafael Lessa. O Rafa, além de engenheiro florestal, tem uma ligação muito forte com a academia, né? É também associado, né, a Werner Madeiras, e a gente vai ter hoje aqui um bate-papo para poder definir aí e dar algumas dicas, né, sobre planejamento florestal. Então, primeiramente queria agradecer a todos vocês por essa participação aí, fantástico aí poder contar com a prata da casa, né? Enfim, então, gente, o que nós podemos falar para quem tem a intenção de reflorestar, né, que vai ver o nosso Refloresta Alto Vale? O que a gente pode dizer para esse pessoal aí? E vou começar com o nosso querido cabeça branca aí, o Adroaldo. Adroaldo, o que a gente pode falar para o pessoal do Alto Vale que está com intenção de reflorestar? O que ele precisa pensar? O que ele precisa tomar cuidado quando ele vai iniciar com essa intenção de reflorestar ou de florestar? Então, quero cumprimentar o Ricardo, né, todo o pessoal aqui do Sindimar de Floema, André, Lessa, é um prazer estar aqui com vocês e poder levar ao espectador aí do Refloresta Alto Vale a nossa contribuição de experiência do que a gente fez, do que a gente faz, né? O primeiro, acho que o mais importante de tudo de um planejamento florestal, né, é a pessoa pensar o para que ela está fazendo isso, para que ela quer plantar a floresta, o que ela quer com isso. Eu acho que isso é primordial, a pessoa saber o que ela quer fazer com a sua floresta. Nós na engenharia florestal nos orgulhamos de dizer que a madeira ela tem um uso múltiplo, né? Ela serve para biomassa, ela serve para você vender ela para uma fábrica de pallets, ela serve para você fazer madeira para serraria, e também ela serve para móveis de floresta que a gente chama de alto valor agregado, para fazer produtos de alto valor agregado. Então o produtor tendo em mente assim, o que ela quer fazer, o que ela quer com a sua floresta, qual o seu objetivo de vida com essa floresta, é o primeiro ponto que ele tem que pensar, né? Porque uma floresta ela vai levar, quando a gente fala em pinos principalmente, ela vai levar no mínimo 14 anos para se desenvolver. Então é uma boa fase da vida da pessoa que está produzindo. E se ela quiser uma floresta do que a gente chama de alto valor agregado, ela pode levar 25 anos. Então a pessoa tem que ter em mente o que ela quer fazer primeiro com essa floresta, o que ela quer tirar dela, para ir começar seus trabalhos efetivamente de plantar, de escolher a muda que ele vai plantar, aonde que ele vai plantar isso aí. Até porque difere, né? Difere já no momento da definição do que se quer, o formato da condução dessa floresta, né, Lessa? Exatamente, muito obrigado, é um prazer colaborar, estar aqui com vocês, uma equipe de excelente qualidade, num projeto que nos orgulha tanto, que é o Refloresta Alto Vale. Eu acho que o meu ponto de partida para essa conversa é falar para o produtor rural, para o proprietário de uma área disponível para plantio, que a madeira ela é o futuro das economias, principalmente no mercado verde, que a gente olha para o futuro e fala em créditos de carbono. Então, utilizar a sua propriedade pensando em poupança verde, pensando em um jeito de utilizar ela de uma forma no qual você vai se dedicar com menos intensidade, já que você pode usar ela pensando na aptidão que essa terra tem, dando a ela uma condição de uso para pecuária ou agricultura, mas não deixar essa terra exposta, não deixar ela livre e ocupar com floresta, onde a floresta tem aptidão, é olhar para frente, pensar em renda e pensar também na preservação do solo. Então, eu acho que o ponto de partida aqui é
fazer o dono da terra, o produtor, olhar para a sua terra e dizer que ele pode contribuir para o meio ambiente cuidando das florestas nativas e fazendo uso de florestas plantadas para gerar renda e preservação do solo que ele possui. Nós temos um foco muito grande, né, para aproveitar agora essa lacuna que nós tivemos aí uma grande colheita e grande exportação de um volume de eucaliptos, né? E a gente percebeu, dentro das nossas pesquisas, aqui dentro do Grupo Sindimar de Floema, que o nosso consumo maior, de fato, como já foi colocado, inclusive no nosso vídeo de lançamento, é que 84% do consumo do Grupo Sindimar de Floema é de pinos, né? Então, é agora uma oportunidade, como está sendo feita essa colheita do eucalipto, um eucalipto que, convenhamos, deu uma decepção quase que generalizada, né? Nós aproveitarmos essa lacuna, a grande sacada do Refloresta Alto Vale é justamente aproveitar esse turnkey, esse momento de conversão e aproveitar essas áreas que tiveram um eucalipto com baixíssimo rendimento e transformar elas em florestas que estejam alinhadas com o nosso propósito atual, né? Que é esse consumo muito maior de pinos, né, André? Exatamente, prazer estar aqui. E gostaria de acrescentar, Rossini, nós tivemos uma alta valorização do pinos aí no ano de 2021. As pesquisas apontam aí 40% de valorização da madeira. Em nenhum lugar do planeta as florestas crescem como aqui. Então a gente tem muitos motivos para plantar. O nosso maciço florestal hoje, em termos de Brasil, está ao redor de 1%, é muito pouco. Você pega qualquer país, os maciços florestais são maiores, né? Você pega aí no Chile, você tem 20% do território, né? Você pega a Finlândia, você pega a Noruega, são países que reflorestam muito mais, né? Então a gente pode converter muito mais áreas para reflorestamento. E como virou um bom negócio, você tocou no assunto do eucalipto, realmente foi uma decepção. A gente, como técnico, como reflorestador, observa isso na prática, né? Foram plantados genéticas ruins, sem assistência técnica, né? Em lugares de difícil extração. Então a gente quer corrigir os erros do passado, aproveitar esse gancho da grande valorização, aproveitar também que os insumos de lavouras ficaram mais caros, então começa cada vez mais se viabilizar, voltar a reflorestar, preencher esse buraco que foi criado, mercado tem, tá? Então as empresas estão voltando a reflorestar. Hoje a gente já tem mais tecnologia, com a internet na mão de todo mundo, na mão do agricultor, a informação chega com muito mais facilidade. Então é um momento diferente, um momento que a gente tem que aproveitar. Acho que o grande pulo do Refloresta Alto Vale está justamente em a gente passar para quem pretende investir em floresta essa percepção de que o eucalipto não é uma má ou um mau investimento, mas ele precisa ser feito primeiramente com a técnica e com a espécie correta, né? E segundo, adequado a uma demanda que exista, né? Que a gente vê que o Pinus supera de forma imensa nesse fato, né? O Pinus ele é mais versátil e ele está há muito mais tempo no mercado. É uma madeira 100% tratável, né? No caso do eucalipto, ele é um bom negócio, mas ele tem que ter planejamento, né? Se você vai plantar madeira para energia, uma alta produção, você vai precisar estar perto do centro consumidor. Você vai plantar eucalipto para exportar para o mercado chinês que está em alta, você tem que estar com uma certa distância do porto para escoar essa produção, senão vira tudo em logística e frete, questão dos custos. Então esse planejamento é importante, buscar assistência técnica, buscar quem tem experiência com isso, empresários, tá? Buscar associações como a nossa aqui, que a gente faz um trabalho voluntário, tá? Um trabalho pensando no futuro, e pensando no futuro ao mesmo tempo de toda a população, né? Com créditos de carbono, com fornecimento de madeira. A gente vê que o mundo inteiro consome mais madeira, cada vez mais, tá? E a gente quer aproveitar esse momento. E trazendo toda essa informação e essa visão global que a gente está colocando aqui, que na verdade a gente acaba fazendo uma análise global e trazendo para a nossa realidade, mas buscando agora mais a questão para atender esse produtor que está ali querendo saber, e aí, como é que eu faço? De que jeito? Então, vamos lá.
O que nós podemos recomendar para esse produtor, para esse investidor, para esse proprietário de terra? O que a gente pode recomendar em termos de uso de muda, de genética? O que a gente pode sugerir, né? Porque nada dispensa a participação de um profissional da área, assim como nós temos aqui, né? Cada produtor pode ter um profissional que já tem um alinhamento, já tem uma parceria. Então é importante. Mas assim, em termos de sugestão, gente, o que a gente pode propor para esses produtores aqui do Alto Vale? Acho que, complementando o que você está dizendo, o grande objetivo do Refloresta Alto Vale é gerar informação de qualidade. No mundo onde a gente tem muita informação sobre tudo, a gente acaba se perdendo nas boas informações. Isso. Então, a gente tem aqui na nossa região a Ipagre, que é um parceiro nosso aqui, bons engenheiros florestais no mercado e empresas, principalmente as empresas que vão consumir a sua madeira. E eu acho que esse é o primeiro ponto, é o grande ponto de partida, é buscar boa informação, seja ela nos órgãos, seja ela nas empresas ou nos profissionais. E aí sim, a partir disso, como você falou, saber aonde você está localizado, porque quanto melhor a logística para te destinar essa tua madeira, melhor para a decisão do ponto de partida, aí sim é escolher as técnicas. Um ponto importante que acrescentar o que o Lécio está falando é: você não vai plantar madeira com destino à China estando no oeste do estado, né? Esse tipo de analogia a gente tem que fazer. Procurar olhar ao redor quais são as empresas que consomem esse material, né? Se às vezes é um consumo próprio, tranquilo, mas se alguém que vai plantar para vender, o investidor, o agricultor, ele tem que, o primeiro passo, saber o que ele vai plantar, para que ele vai plantar. E quem é o seu cliente, né? Quem está ao seu redor e o que ele precisa. Eu quero complementar aqui que é uma característica nossa do Médio e Alto Vale do Itajaí, que já foi reforçado em outros vídeos, que nós somos um grande centro consumidor de madeira, né? E o que nos faz falta hoje são madeiras de boa qualidade, né? Uma tora, a gente chama de poda, uma madeira, uma tora podada, né? Desramada, com qualidade, com desbastes feito. Acho que isso é primordial para você alcançar esse uso múltiplo da floresta, para você poder atender e ter oportunidade de vender para vários setores que existem aqui no Alto Vale. Nós temos o André aqui, que é fornecedor do mercado interno, que exige toras grossas de diâmetros de 35 acima. Nós temos a Rosine, que trabalha com madeira de processamento, madeira para fazer blanks, né? Blanks, molduras. Então já é uma madeira média de 25 a 35. Nós temos a Roden, que usa madeira também, em sua maioria, de 20 a 35. Nós temos em Presidente Getúlio laminadoras faqueadeiras, que utilizam toras até mais grossa, com 45 centímetros de diâmetro. As laminadoras, né, de compensado, que utilizam toras aí de 18 a 25. Então, nós temos esse uso múltiplo da madeira, que facilita muito para quem é do Alto Vale ter a sua propriedade, de fazer um bom manejo, um manejo com desbastes, com poda, porque aqui vai ter mercado. Isso que o André, pegando isso aqui que o André colocou, aqui nós vamos ter mercado por proximidade dos portos. Então, nós somos bem atendidos em questão de exportação. E temos um facilitador aqui, que a pessoa plantou, ela praticamente toda a produção dela, ela consegue desovar aqui no Alto Vale. Ela tem colocação, desde a madeira fina como as toras de alto valor agregado, ela tem colocação aqui na nossa região. As iniciativas do passado, que o Adroaldo conhece já um pouco mais sobre esse aspecto, nós tivemos iniciativas de políticas governamentais no passado que funcionaram como programas. Né? Programas de forma isolada e que tinham uma boa intenção, conseguiram um certo sucesso nesse aspecto, mas a falta de tecnologia e a falta de acesso à informação da época talvez fez com que as coisas se perdessem, né? Ou não tivessem um objetivo ampliado. Então, a iniciativa do Refloresta Alto Vale está justamente nisso, aproveitar as boas ideias do passado, porque essa questão de incentivo, a própria Roden já fez de forma isolada, né? Mas hoje é justamente de mostrar que existe esse mercado consumidor. E o Refloresta Alto Vale, que começa hoje o seu trabalho técnico através dessa conversa sobre planejamento, ele demonstra aqui que nós teremos um cuidado além de nós incentivarmos o plantio, nós vamos mostrar quem consome, né?
como fazer por meio de sugestões. Nós teremos aí dentro o bloco econômico que vai mostrar quanto isso custa e quanto isso rende, né? E vamos demonstrar, inclusive, porque nós já possuímos parceiros que estão apoiando essa iniciativa, né? Que tem produtos financeiros para financiar, inclusive, essas operações de reflorestamento. Então, é um pacote muito amplo que vai mostrar, inclusive, a cara de quem compra isso daí ao longo do processo do Refloresta Alto Vale, né? Somente dentro do grupo Sindimar de Floema nós temos aí a demanda de 162 mil toneladas mensais atualmente, com a intenção de chegar na faixa de incrementar aí 100 mil toneladas, ou seja, chegar aí a 265 mil toneladas mensais, né? Nos próximos 10 anos. Então, só complementando o que o Adroaldo e o que vocês todos colocaram, o mercado, além de já existir de forma consolidada, a tendência dele é ampliar, não só pelos nossos investimentos, mas o investimento que está acontecendo na Serra, que está acontecendo no Oeste, faz com que o negócio madeira, produtor de madeira, realmente seja muito interessante. Né? Exatamente. E o Adroaldo falou em madeira de qualidade. Né? Olhar para o seu reflorestamento no planejamento, olhando para o futuro. E aí, quando você pergunta das técnicas, das formas, eu acho que o primeiro é olhar para a sua propriedade e dentro daquilo que você com o seu técnico vão decidir, é olhar aonde é área para floresta e onde não é. Essa escolha na sua propriedade é muito importante, antes mesmo de colocar muda. E aí, falando em muda, hoje, eu acho que uma coisa que o Adroaldo e o André vão colaborar mais do que eu, é a qualidade da muda, qualidade genética da muda. Exatamente. A questão genética, ela é primordial, né? Após esse primeiro passo de decidir o que plantar, onde plantar e que mercado atender, vem essa parte de genética de muda. Aqui, fazendo uma analogia aqui, a gente, para o ouvinte que é agricultor, que é pecuarista, ele sabe a diferença que é com a mesma quantidade de nutriente e pasto engordar um Red Angus, um Boi Nelore, é diferente de um Jersey de má qualidade. Então, você tem mais incremento. Então, o ganho genético é esse, né? Hoje, os viveiros que sobreviveram a esse apagão dos plantios são viveiros consolidados, são viveiros estruturados, multinacionais, empresas que investem nesse melhoramento, e hoje a gente tem produções altíssimas aí por hectare por ano, né? A gente tem valores de referência muito bons para o estado todo. A questão da qualidade da madeira também muito importante, né? Então essa qualidade da madeira também começa na escolha da muda. A gente tem hoje, você tem qualidades diferentes de carne e cortes, né? Você vai ter qualidades diferentes também de madeira. Então saber o uso que você vai ter para essa madeira no futuro faz com que você escolha a melhor opção aqui no presente na questão de muda. A gente tem um parceiro hoje que é a Arbogen, um dos maiores viveiros florestais aqui das Américas. Diga-se de passagem, é o maior player global de forma individualizada, né? E é apoiador aí da nossa iniciativa, né? Isso foi uma satisfação muito grande a gente poder, inclusive foi uma missão conjunta, onde o Adroaldo estava, o André estava, que a gente conseguiu, juntamente com o França, que deve estar nos assistindo aí, ele participar e aderir a esse programa, né? Então ter uma empresa dessa envergadura, desse conhecimento, de possuir toda essa tecnologia genética, dá aí o tamanho da importância que a gente também está dando para essa questão genética, né? Essa questão genética que o André muito bem puxa no assunto, ela é muito importante porque, como você falou, Ricardo, nos primórdios do setor florestal, os incentivos fiscais eles vieram com o objetivo de implantar grandes fábricas de celulose no país, né, de fábricas de embalagens. Esse era o objetivo inicial. E nós vemos o madeireiro, ele veio atrás desse benefício que foi gerado anteriormente. E, consequentemente, no se desenvolver essas mudas, essa genética, foi priorizado biomassa, né? Produzir maior quantidade de biomassa por hectare. E hoje, nós temos ainda, hoje a gente colhe muitas árvores com muito galho, com muito conicidade, né? Muita formação, uma formação ruim para o madeireiro. E hoje, a Arbogen, principalmente, nos traz uma genética muito melhorada, florestas que vão crescer mais uniformes, mais cilíndricas, com melhor distribuição de galhos, né?
e que vai inclusive facilitar os teus anos iniciais, os custos iniciais do produtor, que é muito importante no planejamento da floresta, né? A floresta de pinos, ela tem essa característica. Quanto mais você economizar no início do teu plantio, mais rentabilidade você vai ter no futuro. Então, a poda, como a gente diz, a desrama, quanto mais facilitada, quanto mais rendimento ela der por hectare, mais a tua árvore vai te dar retorno lá na frente. E essas genéticas hoje em dia, que o André muito bem coloca, é primordial para isso. E hoje a gente já tem estudos muito avançados para desenvolver árvores pro setor madeireiro, né? Que é o que nós vimos gatinhando anos atrás. E hoje a Arbogen, principalmente, nos traz muito isso aí de trazer essa genética de pinos para a estrutura de madeira. Esses números, eles estão disponíveis no site da Arbogen. Sim. Então ali você tem testes, né? Vocês têm números de crescimento que facilita e que adianta muita coisa. Então você faz uma análise econômica, é muito importante. Diminuir esses custos de implantação, né? Nem sempre a muda mais barata é o melhor negócio. O pessoal aprendeu isso a uma pena muito dura. Exato. E essas questões técnicas que hoje, elas para nós, no nosso dia a dia, porque a gente vivencia, né? A gente de fato vivencia essa questão de plantio, essa questão de genética, desde o campo até dentro do processamento da indústria, né? Mas a gente tem um viés ainda muito antigo que o reflorestamento era algo plantado como a poupança verde, né? E se pensava muito em 20, 25 anos, o que pode acontecer sim, de fato, mas plantar não se para a via, próxima geração, né? Era isso que mas via, não se via a floresta como uma agricultura, né? Então hoje a gente tem que deixar, inclusive para quem nos ouve, ter a ciência de que é uma agricultura como qualquer outra e que precisa de certos cuidados, preparo de solo, né? Análise de solo. Essa situação é que muda um pouco a perspectiva da forma de reflorestar antiga em relação ao que nós temos hoje. O Adroaldo acho que pode comentar isso, que está vivendo um processo muito intenso nisso daí, né? Ricardo, você colocou um ponto muito interessante também, e quero voltar pegando a genética novamente, que quando a gente aprendeu a fazer plantios florestais, a gente tinha que plantar muitas mudas por hectare, por exemplo, né? Fazia plantios 2x2. Por que fazia plantio 2x2? Porque as mudas eram tão ruins que você tinha que fazer a seleção delas. Hoje, com melhoramento genético, isso diminuiu. Hoje a gente já pode tranquilamente pensar em fazer plantios 3x3, porque se o produtor cuidar bem da árvore, não deixar ela ficar no meio do capim, no meio da sujeira, não deixar as pragas atacarem ela, com a genética, com o melhoramento genético, elas vão vir muito parecidas. Então a tua seleção é menor, tá? Então isso propicia o quê? Você gasta um pouquinho mais na muda de boa qualidade, mas você planta menos muda por hectare também, né? E vai te dar um resultado lá no futuro, com mais espaço para crescer, você vai ter árvores mais com diâmetros maiores e menos espaço de tempo. Esse adensamento de plantio, aproveitando o gancho do Adroaldo, esse adensamento de plantio aí, ele causou um problema em que muitas vezes o primeiro desbaste ele não se pagava. Se falava do primeiro desbaste em cortar e deixar no campo. E a gente entende que o primeiro desbaste ele deveria pelo menos se pagar. Quando você tem um custo, vale a pena você fazer um planejamento para que o primeiro desbaste não aconteça. Então espaça mais ainda, né? Você ganha em incremento e aí você não precisa intervir no talhão, na floresta, tão brevemente. Você consegue esticar um pouquinho mais, ter mais incremento de arrancada. Então para o pessoal que está nos assistindo, que nos vê agora, o que a gente podia dar aqui como primeira dica, em termos de número de plantas por hectare, então, o que a gente podia sugerir, né? Dentro de um gap aí de variável, o que a gente podia sugerir para quem hoje pretende fazer esse investimento e quer dar o primeiro passo com relação ao planejamento? O que a gente podia falar para esse pessoal? Primeiro, se ele está fazendo algo planejado, ele fez uma boa escolha de muda. E aí, quando a gente, só para voltar ainda na muda, para a gente definir o que é um padrão de espaçamento, usar do seu bom produtor de muda o seu primeiro orientador. Porque o cara que te fornece a muda de qualidade e ele tem um certificado da origem da semente, e ele sabe que ele vai querer que o bom desempenho daquela muda tenha como exemplo no cliente que ele acabou de fornecer. Então, ter mudas certificadas, eu acho que é a primeira coisa importante, e a boa orientação daquela muda para o teu local
de aptidão, eu acho que é a primeira grande dica. Eu acho que na questão do espaçamento, né, tem muita relação de onde a gente está plantando, mas eu acho que a principal dica é do que não fazer. Né? Não fazer é que primeiro muda, não se planta sozinha e ela não fica lá sozinha, ela tem que ser cuidada. Mas esse grande adensamento vai acabar gerando mais estresse. Quando a gente falava de 2x2 antigamente, né, ou mais, quase 2.000 árvores por hectare, eu acho que isso é o que não fazer é a principal resposta. Né, porque árvores comerciais, madeiras com bom crescimento, elas estão acima disso. Né? E aí muito mais próximo de 1.500 árvores por hectare. Tá certo. Bom, isso aqui nada mais é que um primeiro contato com quem vai acompanhar o nosso Refloresta Alto Vale, né? Acredito que teremos mais conversas nesse aspecto, né? Nesse sentido, justamente para colaborar com quem quer investir, né? E quem de fato vai investir, porque o mercado existente, segundo, o mercado crescente, né? O Grupo Sindimar de Floema tem sido, inclusive, chamado vamos estar, inclusive, na próxima sexta-feira, numa reunião na Fiesc, onde estará o secretário da Agricultura, justamente para falar desse modelo que nós estamos começando a trabalhar aqui no Alto Vale. Né? Então, a contribuição de todos vocês, que eu sei que estão com a gente há muito tempo já como associados e agora estão mergulhando de cabeça nesse programa, né, que a gente tem a ambição de tornar uma base para uma política florestal. Né? E eu acredito que isso não será só para o Alto Vale. Eu acho que essa ideia ela pode ser replicada no estado como um todo e quem sabe até no país. Então, assim, eu queria que vocês colocassem aqui o que vocês têm percebido na área de atuação de vocês, o que esse programa, qual a expectativa que vocês têm com relação a isso também, né? Enquanto profissionais, independente de estarem associados ao Grupo Sindimar de Floema. Eu posso começar, Ricardo, falando que eu sou um profissional da área, trabalho numa grande empresa aqui do Alto Vale, né? Mas me coloco também como produtor. Eu tenho minhas áreas próprias plantadas. Né? E o que é o bom disso aí? Lá atrás, eu fiquei há 17, 18 anos atrás, quando eu comecei a plantar, eu pensava, poxa, mas vai demorar bastante, sabe? Vai demorar muito. Mas hoje é uma grande satisfação saber que daqui a pouco em 1 hectare de pinos eu posso tirar 70, 80 mil reais. Sabe? E isso vem tudo de uma vez só. Sabe? Se você trabalha numa pecuária, você tira o teu dinheirinho do dia a dia como uma fonte de renda anual, é bom, né? A soja, o milho como fonte anual é bom, mas aquela pessoa que pensa, mas daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos quando eu me aposentar naquela empresa, ou que eu quero deixar o meu comércio para o meu filho, ou profissional liberal, né? Um engenheiro, um médico, um advogado, que é uma característica nossa, da nossa região, ter essa ligação com o campo, gostar de ter uma chacrinha, gostar de ter um sítio. É uma satisfação muito grande você chegar depois de 18 anos e você ter uma renda considerável com floresta. E aquilo vem tudo de uma vez só. Né? E isso você pode ampliar teus investimentos, você pode daqui a pouco comprar uma casa para um filho. Muita gente tem o sonho ali daqui a pouco ter um apartamento na praia. Ali é a oportunidade. E a floresta, ela te dá esta oportunidade. Então, como fonte de investimento, é altamente rentável, tem uma excelente liquidez na nossa região, né, que você anuncia aí que está vendendo pinos, é muito fácil você vender. Então, esse é o depoimento que eu quero dar, assim, como profissional da área e como investidor que investiu em pinos. Eu gostaria de acrescentar para o ouvinte também que todos os 4 aqui dessa mesa são, ao mesmo tempo, técnicos da área, são consumidores de madeira e são reflorestadores também. Se a gente não acreditasse nesse negócio, a gente não estaria plantando, a gente não estaria dando um tiro no próprio pé. Então, começa pela gente. E a gente quer passar essa informação adiante. A gente não quer deter ela só para nós. Porque a gente sabe que a gente, com a força de todo mundo e com os grandes maciços, o nosso setor só cresce. Garantia de madeira, né, a visibilidade do mundo, né, nessa fixação de carbono. Então, o Brasil
como sempre, tem uma potência florestal muito maior do que a questão da agricultura, né? Nós temos ainda muito potencial, tanto de exploração de madeira nativa, quanto essa de reflorestamento, né? E o pinus, hoje, é a espécie mais consolidada do país, tá? A espécie que está há muitas décadas aí de melhoramento, está consolidada a questão da madeira, né? Você vai ter pinos desde a madeira de palete até a madeira de lâmina faqueada, lâmina torneada para compensado, madeira de construção civil, madeira do setor moveleiro, portas, né? Então o pinus ele é versátil, ele é 100% tratável, né? O cerne do pinus praticamente quase não aparece nas primeiras 2 décadas aí, então ele é 100% tratável, né? Você consegue inibir toda a questão de fungo, bactéria e insetos ali em um tratamento que já é comum em outros países e que no Brasil agora começou a tomar forma aí de uns 10 anos para cá, os autoclaves aí, e as pessoas agora têm confiança na madeira tratada, né? Então esse é um ponto importante também, a versatilidade desse produto. A gente sabe que o mercado da madeira está aumentando, a madeira estrutural e para construção civil ainda mais. Ela é uma madeira motor das economias mundiais em qualquer lugar no planeta. A relação da madeira com a qualidade, no qual a gente está defendendo aqui, é muito importante para agregar valor, para ter a rentabilidade e liquidez que o Droaldo trouxe. Mas para o pequeno produtor ou para o proprietário de área rural aqui da nossa região, a minha defesa é tornar a propriedade e dar para ela diversas funções, múltiplos usos, para que não seja só área livre de pecuária, onde a degradação pode ser muito grande. Você pode trabalhar com pecuária e floresta, você pode trabalhar com agricultura, floresta e pecuária. Os consórcios, né? Esses consórcios não são muito importantes. Não pôr os ovos tudo numa cesta só. Eu acho que dá isso, primeiro, para quem não utiliza a terra, função, vai gerar essa liquidez, esse retorno a longo prazo, mas para quem está como usuário da terra, agricultor, dar essa diversidade, essa diversificação, que ajuda a preservar o solo, ajuda a melhorar a qualidade do solo, e essa rotatividade vai fazer com que a gente tenha ganhos no futuro para água e para o meio ambiente aqui na região. Então eu acho que todos esses ganhos, não só o financeiro, mas a longo prazo para a própria qualidade da propriedade, eu acho que é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a formação de uma floresta regional, né? Hoje nós já somos o 2º maior processador de madeira do estado, sem ter uma floresta regional consistente. Então nós já somos meio herói, né? Eu acredito tanto nesse projeto, né, que eu consigo enxergar, inclusive, o nosso futuro muito mais rico, muito mais próspero, porque uma floresta regional faz com que o nosso associado ele desmobilize investimento em equipamento de logística, né, e passe, pela proximidade que essa floresta vai ter das indústrias, passe a investir mais em industrialização, né? O André é um exemplo, ele tem um investimento muito grande dentro da área de logística, a Roden também, muito grande dentro da área de logística. Então, se nós tivermos um maciço florestal maior, mais consistente, né, com volumes, digamos assim, que suportem aí 60%, 70% do nosso consumo, né, porque, obviamente, que as parcerias que existem com a Serra, seja no Planalto Norte, seja no Planalto Serrano, enfim, elas não serão substituídas dado a necessidade do volume que tem sido crescente. Então, o que se planta aqui não é somente a fim de dar sustentação, é para dar sustentação ao crescimento, não é só de manutenção. Então eu vejo que, além de todas as benesses que a gente colocou aqui de forma técnica, economicamente falando, a gente consegue transformar a região numa região ainda mais rica, ainda mais próspera. Porque toda a riqueza que é gerada na terra, a partir dessa terra e transformada nessa terra, com certeza ela traz muito mais prosperidade, que é o caso que vai acontecer com toda certeza aqui no Alto Vale. Bom, gente, seria isso para hoje, a nossa primeira conversa preliminar. Gostaria muito de agradecer aos nossos engenheiros associados aqui. Prazer é nosso. A conversa muito boa, com certeza a gente terá alguns outros momentos que a gente vai passar mais informações para quem segue aí o Refloresta Alto Vale. E gostaria de deixar as considerações finais aí para vocês, meus amigos. Eu que agradeço, é um prazer, uma satisfação, como a gente disse no começo,
O Refloresta Alto Vale é de todos e é para todos, vai gerar riqueza para a economia regional, vai gerar emprego no futuro, porque garante a sustentabilidade das indústrias da madeira, que são um grande motor aqui da nossa região. E contem com o Refloresta, procurem se informar, porque a gente quer gerar informação de qualidade para que quem venha a investir em floresta plantada tenha sucesso, para que tenha melhor ganho no futuro. Sem dúvida, vou destacar também um fator que o Lessa falou muito aqui, que é a questão ambiental da floresta. Ela vem a contribuir muito com a característica aqui da nossa região, da nossa topografia, dos nossos índices pluviométricos. A floresta ela é totalmente adequada para se cultivar aqui na nossa região. E o ganho social que você estava falando, Ricardo, aqui para a nossa região seria enorme, né? Desde de retorno para as prefeituras, para todo o Alto Vale aqui. Se a gente conseguir ter a nossa matéria-prima aqui na região, o quanto que nós ganharíamos, né? Como você falou, o Zonta aqui está se distanciando, está buscando madeira 300, 400 quilômetros longe da sua fábrica, nós na Roden também, e se nós tivéssemos essa madeira, essa disponibilidade aqui, quanto mais de dinheiro que ia ficar aqui para a nossa região. Então, sem dúvida, floresta tem o benefício social, tem um altíssimo benefício ambiental e econômico aqui para a nossa região, que é o retorno que vai nos dar e favorecer muito para a nossa região aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite de fazer parte aqui do grupo Sindimar Floema, e é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Aos ouvintes ainda, pecuaristas, investidores, reflorestadores, colonos também, cola no Refloresta Alto Vale, que você vai ter informação de qualidade, gente com qualificação, análise econômica, estatística, e a gente está disposto a partilhar esses dados, passar a experiência de uma forma gratuita. Só tem a somar para o ouvinte. Tá certo? Um abraço a todos e uma boa noite. Então é isso, pessoal. A gente agradece quem nos acompanhou e estamos aí nas redes sociais, né, e na internet. Né? Precisando de qualquer coisa é só buscar Refloresta Alto Vale. Obrigado.